Seminário O Futuro da Saúde. Ciência e tecnologia como estratégias de desenvolvimento. Promoção e realização Sindicec. Patrocínio Apvida, SESI, Sebrae, Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Apoio Grupo HDD, Pró-Hospital, Selene, Senac, Apoio Institucional, FENAES e SGH, Organização Prática Eventos. Em meio a tantas mudanças, algo continua igual. A saúde é o seu bem mais valioso. Depois que tudo passar, e claro, vai passar, você fará novos planos, visitará quem você mais ama e aproveitará cada abraço. E para realizar tudo isso, uma vida saudável é essencial, hoje e também no futuro. Por isso, o Apvida vai estar ao seu lado sempre. Apvida faz bem para você. Você sabia que o SESI tem serviços de saúde com preços populares? Com o SESI Clínica ficou mais acessível cuidar da sua saúde, com consultas em diversas especialidades médicas, exames laboratoriais, raio-x, ultrassom e outros. O SESI Clínica é aberto ao público e é fácil de encontrar pelo site, pelo app SESI Ceará ou pelo telefone 85 4009 6300. SESI Clínica, Centro, Parangaba e Maracanaú. A Assembleia Legislativa do Ceará sempre fez parte do seu dia a dia. Nesse período de pandemia, não seria diferente. Com a necessidade do distanciamento, inovamos e seguimos trabalhando mais unidos do que nunca em busca do que é melhor para todos os cearenses. Através da internet e da TV, entramos em milhares de casas para levar conhecimento ao maior número possível de estudantes. E destinamos todo o recurso em emendas parlamentares para ações de combate ao coronavírus. Diante da rapidez dos fatos, agimos de forma imediata e responsável. Simplificamos processos, aprovamos projetos, decretos, isenção de contas e muito mais, sempre pensando no bem-estar de toda a população. Juntos, entramos em campanha no combate ao coronavírus. Discutimos e aprovamos medidas que beneficiam as famílias cearenses, principalmente as que mais precisam. Autorizamos a contenção de gastos nos 3 poderes e incentivamos doações à saúde para abono aos profissionais da área. Diariamente, combatemos a propagação de mentiras, o aumento abusivo de preços e continuamos lutando por algo de valor incalculável, a vida de cada cearense. Quando tudo isso passar, estaremos ainda mais fortes, unidos e prontos para o que fazemos de melhor: superar. Assembleia Legislativa do Ceará. Olá, estamos de volta e aguardando a sua mensagem, o seu comentário. E também que você nos diga qual a cidade que você está, de onde você nos assiste. Vamos interligar todo este país, porque já temos aqui espectadores do norte, do centro-oeste, do sul e, claro, também do nordeste. Então, nos diga de onde você está nos assistindo. Queremos ouvir também a sua opinião, responda as nossas enquetes, responda as nossas perguntas. Vamos interagir e aprofundar os nossos conhecimentos sobre a saúde em nosso país. Dando continuidade à nossa programação, assistiremos agora ao painel 6, que traz como título o empreendedorismo na saúde. Por gentileza, conheçam agora os nossos convidados. As perguntas para os nossos convidados poderão ser enviadas para o WhatsApp 85
código de área 999660352. 85, nosso código de área 999660352. E como mediador deste painel, nosso convidado é o engenheiro civil Paulo André Holanda, diretor regional do Senai Ceará, que está conosco aqui no estúdio, acompanhado do também convidado e painelista Reginaldo Braga Lobo, gerente de competitividade do Sebrae Ceará. Paulo André, seja muito bem-vindo, é uma alegria poder recebê-lo, assim como o Reginaldo, aqui em nosso estúdio. O comando dos trabalhos está com você. Sucesso! Bom dia telespectador. Queria agradecer a minha amiga Norma Zélia, a nossa madrinha da comunicação do nosso país. Eu queria também agradecer a organização do evento, da Prática Eventos, que tem um know-how espetacular aqui do nosso estado, sempre abrilhantando todos os eventos que faz. É uma oportunidade aqui ímpar da gente poder dialogar, da gente poder debater um tema tão importante que é o futuro da saúde. Eu digo que essa pandemia foi motivo para muitas reflexões, para muitos diálogos, e é uma honra eu poder estar aqui dialogando, debatendo, sendo mediador com pessoas ilustres. Eu tive a oportunidade de conhecer o Dr. Antônio Carlos Endígaro somente de vídeo. É um ser humano espetacular, da academia, que tenho certeza que vai poder fazer um link importante, doutor Antônio Carlos, com o empreendedorismo, o que é que a academia está pensando, e o que é que o empreendedor como pode atuar com novas tecnologias, com inovação, nesse mundo globalizado, nesse mundo moderno. E o senhor que está sempre atento o tempo todo, dirigindo instituições e sempre atento às novas tecnologias, como eu falei, inovação, porque o mundo que a gente vive, a gente precisa dar uma resposta rápida. E aí a gente se depara com situações importantes. Então, eu acredito que esse seminário, né, não só esse nosso painel, mas o que o Aramis Pinto bolou junto com toda a equipe, é de grande importância, porque tem uma estrutura importante, verticalizada, que a gente possa atuar e ajudar a população, não só a população, mas os profissionais, principalmente de saúde, quem quer empreender. Então, é com muita satisfação e com muito prazer que hoje eu estou representando aqui a Federação das Indústrias do Estado do Ceará, juntamente com os parceiros do SESI, né, que é a Casa Irmã, e o IEL. Então, eu gostaria, nesse momento, de iniciar uma pergunta para o doutor Antônio Carlos. Bom dia, amigo, tudo bem? Está tudo bem aí? Bom dia, doutor Paulo, bom dia, Reginaldo, é um prazer estar aqui com vocês. Doutor Carlos, na sua opinião, quais são os maiores desafios a serem enfrentados para quem deseja empreender na área da saúde? Doutor Paulo, assim, são muitos desafios, infelizmente, né? Mas faz parte, porque o empreendedorismo, você desenvolver um novo negócio, um novo serviço, um novo produto, é importante você passar por vários processos de amadurecimento, que só você passando por esses processos, chegando ao final, é que você vai ter o sucesso e o aceite, o desenvolvimento desses serviços ou produtos que você venha criado. Só que a gente poderia ter um ambiente mais favorável aqui no Brasil. O Brasil ele tem uma característica das pessoas de serem empreendedoras, né? A gente vê em diversos setores pujante o empreendedorismo, ainda mais nesse momento que estamos passando de isolamento social causado pela crise sanitária devido ao coronavírus. Então, a gente poderia ter a vida mais fácil. Quem poderia nos ajudar nesse sentido? Principalmente o governo, obviamente, porque ele acaba sendo o grande beneficiário, além do próprio empreendedor e dos consumidores. Mas o governo, sim, porque ele gera nova receita.
né? Novos negócios geram novas receitas. Então, o governo deveria ser o maior apoiador do empreendedorismo. Como? Bom, as dificuldades que qualquer empreendedor tem nos dias de hoje é montar uma empresa, né? Estamos cansados de ver estudos onde abrir uma empresa no Brasil ainda é um desafio, sendo que em outros países você abre a empresa num dia. Num dia você consegue abrir uma empresa e também fechá-la quando não dá certo, porque a gente, como eu falei, a gente passa por um processo e essa caminhada vai dizer se o negócio pode ir para frente ou não. Se ele não vai para frente, ele tem que ser fechado. E também tem que ser fácil fechar uma empresa. Então, a questão burocrática de abertura e fechamento de empresas. Segundo, obviamente, tributação, né? Você sair já logo na largada pagando altos tributos, você tem em muitos setores o governo como um sócio, mas um sócio que só recebe, ele não contribui, né? E a gente está numa fase de início de um projeto que a gente precisa de um sócio que ajude a gente, né? Venha investir principalmente. E o governo não, ele é aquele sócio que só recebe, já faz retirada logo de cara, né? Então esse é um ponto que o governo poderia nos apoiar. E por último, o próprio empresário, as empresas, né? Eu sou investidor em algumas empresas, a gente acaba tendo uma ideia, desenvolvendo um produto, e o que a gente gostaria é de que o empresário apoie esses serviços, né? Muitas vezes a gente implementa o que a gente chama de prova de conceito, né? Onde o empresário vai testar. Nos países desenvolvidos, essa prova de conceito, em geral, ela é remunerada. Aqui no Brasil, não. Você implementa o serviço gratuitamente. Se ele der certo, aí começa um contrato, mas se ele não der certo, encerra-se e o empreendedor fica com o prejuízo daquele período onde ele tentou desenvolver o projeto. Em linhas gerais, eu diria que esses são os principais desafios que nós temos, Dr. Paulo. Bom, doutor Antônio Carlos, é importante as suas observações, principalmente o que diz respeito ao governo, e nós estamos falando aqui do governo brasileiro. Nós estamos aí agora na iminência de passar uma reforma tributária. Eu posso também citar que há aquela famosa tríplice aliança, né, do governo com a academia, juntamente com o setor produtivo, para que haja a possibilidade de formatar um programa que eu digo de Estado, às vezes não de governo, né? Porque vai passando o governo e muda todas as vezes uma política tão bem estudada porque o outro entrou. Então, complementando a sua fala, que foi altamente importante, eu cito também que precisamos ter uma política de Estado e não de governo. Não sei se você concorda com isso, mas é mais ou menos por aí. Concordo totalmente, doutor Paulo. A gente entra governo, sai governo e a gente não tem uma continuidade nessas políticas, como você bem mencionou. O ideal seria que fosse uma política de Estado e não de governo, até para facilitar o entendimento dessas questões tributárias. Bom, estou aqui com o nosso amigo Reginaldo, companheiro de trabalho do dia a dia com o nosso Senai, com a Federação. Reginaldo, eu agradeço, primeiro, toda a parceria que nós temos com o SEBRAE. Queria que você depois mandasse um grande abraço ao doutor Alci Porto, que é um companheiro, o Herbert, o presidente Cartacho, enfim. Nós temos uma parceria muito forte, principalmente no SEBRAE Tech, onde a gente atua com as micro e pequenas empresas no interior todo do estado. Eu queria fazer só esse preâmbulo, né, para dizer que realmente nós temos um parceiro importante do nosso estado, juntamente com a federação, que é o SEBRAE. Mas, Reginaldo, como você avalia as dificuldades sentidas em decorrência da pandemia como oportunidade de inovação, criação ou aprimoramento de produtos e serviços voltado para o setor da saúde? O que é que ficou, o que é que você acha que ficou para que a gente possa construir um futuro melhor? Bom dia a todos. Queria inicialmente parabenizar os organizadores do evento, aqui na pessoa do Arameci Pinto, que é o presidente do Sindicato dos Estabelecimentos de Serviços na área de saúde do Estado do Ceará,
o Grupo Prática, mais uma vez, liderando um evento de cunho de grande importância aqui para o estado do Ceará. Mas antes de adentrar nessa questão sua, Paulo, eu já também externalizo aqui todo o agradecimento pela essa entidade irmã do SEBRAE, chamada SENAI, que tem uma história há mais de 40 anos de parceria com a gente no sistema. Mas eu queria contribuir com esse aspecto que você falou da política pública, né? É preciso a sociedade compreender o que é essa cadeia de valor. Só para vocês entenderem, estima-se que 8% da força de trabalho do país transita nessa cadeia de valor. Então, é muita gente. Ou seja, uma cadeia que gera emprego, uma cadeia que gera impostos, uma cadeia que contribui não somente com a questão da saúde, ou seja, a cadeia de saúde ela vai muito mais além do que uma relação paciente-médico. Ela tem um conjunto de atores inseridos nesse processo que os governos precisam olhar de forma diferenciada. Eu sempre cito o exemplo aqui no estado do Ceará, doutor Antônio Carlos, que é a cidade de Juazeiro. Cidade de Juazeiro do Norte, há 25 anos atrás, que andava, você percebia claramente uma relação muito forte com os elementos da religiosidade, com o padre Cícero, ou seja, movimentava aquela cidade, o comércio que girava em torno disso. Na hora que chega 3 faculdades de medicina, muda completamente o cenário. Quem vai na cidade de Juazeiro do Norte hoje, você não reconhece essa cidade. Ou seja, em termos de qualificação dos estabelecimentos, seja ele na área de alimento, seja na indústria, seja nos serviços prestados, você tem um polo de saúde se estabelecendo ali que dota aquela cidade, com certeza, nos próximos 10 anos, como uma das cidades que mais vai crescer no país. E tudo em função da saúde. Ou seja, aí mostra claramente que esta cadeia é um elemento importante do desenvolvimento do território, gerando emprego, gerando divisa, relacionamento com outros atores. Esse é um exemplo claro. Mas aí eu volto para essa pergunta do Paulo com relação a essa questão das dificuldades que gera a oportunidade da inovação. Eu sempre digo que todas as grandes transformações do mundo no que diz respeito ao processo da inovação foi exatamente pós as catástrofes, seja das guerras mundiais, seja das pandemias, ou seja, gerou na sociedade uma necessidade de mudança. Você vai na região da Lombardia, na Itália, onde tem uma concentração dos distritos industriais, você vai visitar as empresas lá, todo o processo de inovação, Paulo, advém da Segunda Guerra Mundial, da engenharia militar, ou seja, uma catástrofe que estima-se que matou mais de 80 milhões de pessoas durante o período dela, né? Ela deixou naqueles territórios um elemento de possibilidade de oportunidade, né? Essa pandemia traz para o segmento de saúde oportunidades únicas, principalmente no que diz respeito ao comportamento deste consumidor chamado paciente, né? Então, o primeiro aspecto que o segmento de saúde tem que começar a compreender que esse paciente, chamado paciente do 202, paciente do horário das 16 horas, ele tem um nome, ele tem renda e tem CPF, e que contribui para essa cadeia quando ele remunera o profissional de saúde, seja na academia fitness, seja na aquisição de um equipamento que vai melhorar sua capacidade respiratória dentro de casa, seja na medição da pressão arterial, ou seja, tem um conjunto de elementos nesse entorno que hoje a pandemia está dando mensagens de possibilidade nesse processo. Então, este segmento, e para fechar esse assunto, também estima-se, hoje o estado do Ceará, dados de 2018, 11% da população tem acima de 60 anos. Estima-se, numa projeção até 2030, que esse elemento ele sairá de 11% para 16%. O que é que eu quero dizer com isso? É que esta população acima de 60 anos, Paulo, vai necessitará de serviços da área de saúde. E não é só a relação médico, não, é de toda a cadeia
de toda a cadeia. O que é que eu quero dizer com isso? As possibilidades desta cadeia se avolumar, ela só se desponta em função dessas estatísticas. E o Paulo colocou muito bem, tem os elementos de governo, que tramita aí a questão da reforma tributária, ainda acho de forma acanhada, com poucos ganhos para a iniciativa privada, porque quem mantém esse país é a iniciativa privada, né? Ela que remunera, ela que joga dentro dos governos as contribuições financeiras que voltam em serviços para a sociedade. Portanto, eu vejo que o momento da pandemia trouxe aí várias janelas de oportunidade, não somente para o segmento de saúde, para todos os segmentos. Clínicas, laboratórios, ou seja, terá que se remodelar, terá que modelar, fazer uma nova modelagem dos seus negócios. Que outro elemento bastante deficitário nessa cadeia é a falta de visão, muitas vezes, de negócios que os atores da área de saúde ainda não compreendem que tem. Laboratórios, clínicas, consultórios médicos, fitness. Hoje você tem uma cadeia de concorrentes que este consumidor, este cliente, ele passa a ter opções de escolha. Você avaliar 20 anos atrás, quantas clínicas em Fortaleza nós tínhamos de tomografia, de imagens? Quantas? Vá observar esse mercado hoje, que ele é um mercado concorrente e que existe uma briga de cada um ser melhor do que o outro, que é importante. Portanto, esta pandemia, esta crise, que eu gosto sempre de chamar de um momento que a humanidade está passando, de remodelar, de se refazer e de construir um novo momento, principalmente na cadeia da saúde. Obrigado, Reginaldo. Realmente, você contextualizou muito bem, dá para dar muitas... a gente precisa realmente unir esforços para que a gente possa realmente empreender de uma forma correta, assertiva. Eu queria fazer uma pergunta para o doutor Antônio Carlos Indigro, que eu vou aproveitar e pegar uma palavra do Reginaldo, quando ele falou em inovação. O Antônio Carlos tem uma larga experiência aí mundial, morou fora, tem condição de dar alguma dica. Eu pergunto, qual é a orientação que você poderia propor para quem deseja empreender na saúde, mas voltada para aquelas soluções de novas tecnologias e de indústria 4.0, mas que aqueles empreendedores ele teme que o seu projeto de desenvolvimento não seja atrativo ou aceito no mercado consumidor. Mas eu queria fazer uma observação nessa minha pergunta. Eu tive a oportunidade de uma imersão que eu tive na Alemanha há 2 anos atrás, e a gente começa a se deparar, doutor Antônio Carlos, há 2 anos com aquelas palavrinhas mágicas, né, que é a internet das coisas, inteligência artificial, big data, computação nas nuvens, computadores quânticos, que mais? Digitalização, robotização, enfim. E aí a gente se perguntava como é que esses conceitos a gente consegue rápido. Entra até no Google, conversa com o professor, mas como aplicar esses conceitos para quem quer empreender, principalmente o micro e o pequeno? Porque às vezes o grande ele tem condição de importar, mas o micro ele tem que e passa também pela educação. Tem um dado importante que os nossos índices escolares do nosso país, ele fica muito longe dos países de primeiro mundo desenvolvido no que diz respeito principalmente aos trabalhadores de chão de fábrica. Eu digo que lá na Alemanha é um trabalhador para ter a produtividade de 4 aqui no nosso país. E isso aí está bem clara a questão também da capacitação, da escolaridade. Mas a minha pergunta é essa. Como uma orientação que você poderia dar, já que você conhece realmente o que está acontecendo, essas novas tecnologias a nível mundial, mas que o nosso empreendedor não tenha medo, ou o que ele possa fazer, qual é o atrativo para montar uma empresa, seja micro, pequena, média, grande, voltada para essas novas tecnologias e a inovação aí 4.0, que realmente nós estamos vivendo num mundo globalizado e que a gente não pode sair desse conceito importante que é dessas palavrinhas que eu falei. Como agregar
como esse empreendedor pode fazer? O Paulo, você definiu bem o que é essas indústria 4.0, essas soluções 4.0, que são inteligência artificial, internet das coisas, tem internet das coisas médicas, IoT, só para contextualizar e aqui compartilhar esses conceitos com os espectadores, processamento na nuvem, machine learning, todas essas novas tecnologias têm um impacto enorme na área de saúde. O Reginaldo explicou bem a mudança que a saúde provoca em algumas regiões, em algumas cidades. Eu vou ser assim bem objetivo aqui para ajudar os nossos espectadores o que fazer diante dessas coisas. Desculpe o termo, mas é meter as caras. Meter as caras nessas coisas novas. Hoje em dia, a internet, você consegue absorver muito conhecimento, não é necessariamente ter que fazer um grande curso, uma faculdade no exterior ou alguma coisa nessa linha. Hoje no YouTube você aprende muita coisa dessas tecnologias que a gente está falando e trazer esses conhecimentos e implementar no seu dia a dia. É isso que ele deve fazer, o empreendedor, adquirir algum conhecimento, e muitas dessas tecnologias, por incrível que pareça, são baratas. São baratas. Vou compartilhar aqui para vocês aqui um exemplo que eu tive há pouco tempo. Um pessoal de Recife, né, uma empresa que desenvolveu um sistema onde ele coloca um dispositivo Bom, Reginaldo, travou a internet do Antônio Carlos. Ele começou a falar, realmente, como ele disse, vamos meter as caras. Eu acho que é sentido da coragem, né? Vamos tentar ser corajoso e... Ok? Antônio Carlos, tinha... Tá... Antônio Carlos está no mute, por favor, se puder. Ele voltou. Pronto, e voltou no mute. Desculpa, pessoal, me desculpem aí. Essas coisas de tecnologia faz a gente passar por isso. Mas olha só, eu estava falando de um exemplo de Recife, que é desenvolver uma tecnologia, em cima de uma tecnologia barata, mas na visão do usuário parece alta tecnologia e muito útil. Eles colocam um dispositivo dentro do ônibus que fala com o aplicativo de celular, que qualquer um pode baixar, e ele monitora a presença das pessoas. Você imagine isso numa clínica, que a pessoa chega e numa clínica, só lembrando, todo mundo aqui já deve ter passado por uma consulta médica. Você chega, vai dar seu nome, sua identificação, CPF, RG, o número da carteirinha do plano de saúde para quem tem. Você coloca tudo isso no aplicativo, e na hora que você chega à clínica, esse dispositivo já te identifica e já carrega todos esses dados diretamente na clínica. Esse é um exemplo de empreendimento que foi feito lá em Recife, que eu tomei conhecimento, que eu achei sensacional e de grande utilidade. Então, essas tecnologias, isso eu estou falando de IoT, mas inteligência artificial, processamento na nuvem, que hoje está muito barato. A gente às vezes pensa, tem que comprar um computador super potente. Bobagem. Hoje você consegue comprar serviços de processamento do Google, da Amazon, de várias dessas grandes, Microsoft, para não deixar de falar das grandes, né? De várias dessas empresas a um custo muito barato, barato mesmo. E você consegue desenvolver grandes serviços sem ter que ter um computador caríssimo. Então, tudo isso está disponível e acesso a quem for ter a paciência de ficar vasculhando na internet. Então, e outra coisa que eu queria compartilhar aqui com vocês, essas tecnologias estão revolucionando a área de saúde. Revolucionando. Todo mundo sabe aí da pandemia, a telemedicina entrou forte,
por conta que as pessoas não podem ir, a recomendação é não ir ao serviço de saúde, a não ser em caso de extrema necessidade, como que os médicos estão consultando? À distância, através de plataformas de telemedicina. Um monte dessas plataformas hoje estão sendo disponíveis aí para os médicos falarem e atenderem seus pacientes à distância. Né? Somente ter o contato presencial quando há extrema necessidade, dar orientação. E qual foi o impacto disso? Estou aqui dando sugestões e ideias para as pessoas que estão aí resolver novas coisas, novos serviços, novos produtos. O médico, quando atende uma paciente à distância, ele tem que fazer uma prescrição de medicamento, ele tem que pedir exame, tem que dar atestado, eventualmente emitir um relatório, alguma informação. Este mercado está em plena ebulição. Em plena ebulição. As farmácias estão tendo que receber as prescrições de aplicativos de celular. O paciente chega lá não mais com papel, ele chega lá com o celular dele e ele mostra o celular dele, a prescrição que o balconista vai vender para ele. A mesma coisa no laboratório. Então, esse ambiente hoje está extremamente pungente. A gente só precisa, doutor Paulo, como a gente comentou e você também ressaltou muito, ajuda do governo para criar políticas de Estado para que esses empreendedores que estão aí nos assistindo possam levar adiante os seus projetos. Perfeito. Você falou um tema aí importante, que é a telemedicina. Ele, de certa forma, ele chega a ser polêmico por algumas correntes da área médica, né, que alguns apoiam de uma forma incondicional, outros têm algumas restrições, enfim. Mas eu queria só, então, falar aqui um caso interessante, que um amigo meu que estava fora do país, né, estava em Barcelona, e teve um problema de saúde lá, e ele ficou altamente perdido, né, não tinha parente, e o médico dele aqui no Brasil, aqui no Ceará, ele disse, vá pelo menos numa clínica, no hospital, tire a radiografia, que ele estava com muita tosse, com muito problema, tira uma radiografia, me mande a radiografia. Ele conseguiu mandar do hospital lá por telemedicina, por sinais, chegou no consultório dele, depois fez aqueles outros testes clínicos, mandou e o médico consultou e ele se curou realmente rápido e na hora, né? Por conta, inclusive, foi detectado uma pneumonia por conta da telemedicina que foi transmitido por sinais aqui no hospital, aqui em Fortaleza, no hospital particular. Então, você falou uma situação importante da telemedicina. Eu queria agora passar aqui uma pergunta para o Reginaldo. Reginaldo, na sua opinião, quais são os diferenciais competitivos que um produto, né, ou uma solução deve apresentar para se consolidar no mercado da saúde? Eu vou continuar um pouco da complementação da exposição do Dr. Antônio Carlos e sua, Paulo André, que é essa questão da telemedicina e de outros instrumentos que hoje a tecnologia permite, né? E tudo tem a ver com o hábito do consumidor. Eu me lembro que uma vez eu discutindo com os engenheiros da Enel, e hoje você tem kits de solar para áreas distintas no meio rural, né? Governos, prefeituras, e eu questionando os engenheiros, mas qual é o problema de popularizar a tecnologia? Aí ele dizia, Reginaldo, o problema é que o produtorzinho lá, o morador lá do meio rural, não quer saber disso, né? Ele quer ver o fio, o poste. Ele não acredita nessa tecnologia. Ele acha que essa energia que chega lá dentro da casa dele, que faz a geladeira dele funcionar, não é a mesma que vem pelo poste lá, pelos fios pendurados. Ele quer ver a luz que vem de um fio. Daí você tira o que é o hábito, o que é a cultura do consumidor. O que é que eu quero dizer com isso? Nesse momento de pandemia, aqueles pacientes, clientes, que tinha esse mesmo conceito de eu preciso ir frente a frente para o médico, para ouvir o médico me ver, né? Pela impossibilidade dele ir até esse ambiente, ele passou a experimentar a consulta por videoconferência, o diagnóstico, a imagem, e viu que é igual. No ato dele experimentar, ele percebeu que era muito mais cômodo para ele do que se deslocar, e a segurança que o médico passa para ele, inclusive mostrando as imagens.
no computador dele e no celular dele, né? Hoje você tem essas condições extraordinárias exatamente por essa internet das coisas, né? Por esse ambiente 4.0 aqui que nós chamamos. Mas eu volto à questão da pergunta, Paulo, para o conceito do Philip Kotler, né? Quando ele fala lá dos elementos de competitividade, os diferenciais competitivos de um produto, de uma solução, né? Que ele diz que é aquele produto que traz nele elementos superiores quando comparado com os seus concorrentes. Né? Os seus concorrentes. Eu gosto muito de dizer assim, eu posso ter um equipamento de imagem preto e branco e o outro colorido. O que é que vai acontecer com o preto e branco? Com certeza, ele vai sumir. Porque a nitidez, a especificação da imagem vai ser muito mais aprofundada quando é dito de forma colorida. Isso é um elemento diferencial para essa mesma solução. Né? Então, é uma questão que vale e serve para todo momento, e o doutor Antônio Carlos colocou, é essa questão de... Ele fez a referência de governo e fez a referência do empreendedor, né? Olha, o empreendedor, nesse momento de buscar tecnologia, buscar diferenciais competitivos, primeiro que ele precisa conhecer o mercado e a empresa dele. O que é mais incrível é que empreendedores hoje, né, gestores de empresas na área de saúde, ele não conhece a empresa dele. Ele não conhece os recursos humanos dele, ele não tem ideia como é que a menina lá da recepção está atendendo e está se relacionando com o paciente. Aí, só nesse primeiro contato, você já mata o seu negócio. Né? E muitas vezes, esses empreendedores estão pensando na internet das coisas, lá, numa tecnologia, numa alta tecnologia, com alta inovação, e eles se esquecem do elemento mais básico, que é gente. Não se faz inovação sem pessoas. Não se faz inovação sem pessoa. Os grandes erros de todas as organizações hoje é imaginar que eu fazia uma transformação digital, eu trabalhar com todos os elementos que o doutor Antônio Carlos colocou, das questões do aspecto da inovação, é tecnologia, é um computador, né? É uma internet, é um equipamento de tomografia de última geração. Quem é que manuseia isso? Quem é que faz as leituras biométricas, as leituras de diagnóstico? É gente. Gente se relacionando com gente. E as empresas cometem fortemente esses equívocos. Então, antes de pensar nos diferenciais competitivos de um produto ou de uma solução, é importantíssimo, primeiro, que ele conheça qual é o negócio dele, da clínica, do consultório, da academia de fitness, de qualquer elemento que faz parte dessa cadeia de valor, chamado de saúde. Né? E o outro é o mercado. Quem são seus concorrentes? Qual é a tecnologia que teu concorrente está usando? Então, eu só vou definir claramente o meu diferencial competitivo quando eu tiver clareza na necessidade do meu cliente. Ou seja, nesse momento, as empresas precisarão investir fortemente nesse elemento. Por quê? Porque esse hábito mudou no consumidor. Eu sempre digo assim, nesse momento que eu comecei a consumir através do delivery, eu comecei a descobrir que tinha restaurante 100 metros da minha casa que eu nunca sabia que existia. O ambiente digital me possibilitou, eu como cliente, de perceber outros fornecedores de serviço. A saúde é do mesmo jeito, não muda não. No ato que ele não pôde mais ir para o médico dele presencial, ele teve que pesquisar que outros médicos podiam atender ele de forma à distância, de forma digital, de forma... né, pela internet e assim por diante. Então, Paulo, esses elementos dos diferenciais competitivos, primeiro é entender o conceito. O segundo é compreender todo esse ambiente que seu negócio está inserido. Qual é a sua empresa? Qual é esse mercado? Como é que o seu cliente, que antes só gostava de vir no seu laboratório, de ver a imagem, ele agora não quer mais vir porque ele experimentou essa possibilidade de consumir um produto que não precisa estar frente a frente. O que ele antes tinha de desconfiança, ele não tem mais. Esse elemento foi quebrado no hábito do consumidor. E na saúde, assim, é uma coisa extraordinária. Você já pensou o que é eu sentar frente a um médico e ele fazer um diagnóstico conversando com um especialista do outro lado do mundo? Na mesma hora, em tempo online, e ter um diagnóstico preciso de uma doença?
Isso é uma coisa extraordinária. E você na sua casa, o que é mais incrível. E você também no ambiente da sua casa, através de videoconferências compartilhadas, né? Outro elemento que eu estava deixando aqui passar, mas eu me lembrei agora, é que nesse momento do diferencial competitivo, quem está no comando é o cliente. Pelo esse hábito dele ter internet, informação maciça, que também é um risco. Hoje você pega um diagnóstico, você vai no laboratório, pega um diagnóstico. Antes de ir para o médico, o que é que esse paciente faz? Adivinha? Ele vai lá no tal do Google, deixa eu ver o que é que quer dizer esse termo. Quando ele chega frente para o médico, ele já vai discutir com o médico elementos que antes ele nem sabia o que é. Ele só ouviu o médico. Não, ele já vai com outra 1001 informação para dizer, doutor, e esse termo? Eu li que era isso, eu li que era aquilo. Ou seja, esse momento, esse estágio do cliente no poder, ele domina. Portanto, no momento que você vai definir esses produtos e soluções diferenciais, é preciso entender que tem um conceito de cocriação aí. Os pacientes, os clientes vão poder construir essa solução com você. Não é só você sentar lá na sua sala, com seus assessores tecnológicos, com seus consultores do Sebrae e do Senai, e achar que nós seremos suficiente para ofertar uma solução que será um diferencial competitivo para aquele segmento. Não, o cliente participará da sua criação, dizendo elementos que muitas vezes eu deixei passar. Porque tem necessidades do cliente que ela é latente. Ele não consegue dizer. E como é que você extrai isso se o cliente tem uma necessidade que não consegue dizer? Através da participação coletiva desse processo construtivista, tá certo? Então, esse processo, eu acho que vem fortemente para esse ambiente de saúde, fortemente. Me preocupa ainda a falta empresarial dos atores da saúde, principalmente você vai conversar, eu converso sempre nessa linha com vários médicos meus e pergunto assim, sabe o que é um fluxo de caixa da sua clínica? Fluxo de caixa. O que é mesmo que você está falando? Fluxo de caixa da sua clínica aqui. Isso aqui é um negócio. Você, para pagar energia, você precisa de grana. Quanto é que você sabe que a sua consulta é o valor suficiente a cobrar? É só pelo valor que você acha que vale, ou ela está embutida aí uma relação de negócio para pagar a recepcionista, os serviços gerais que faz a limpeza de banheiros, de corredores, ou seja, esse elemento é importantíssimo para a gente avançar. E aí, Paulo, nós estamos desenvolvendo junto com a FIEC um programa de saúde, viu, doutor Tencarlo, que a partir ainda desse ano nós vamos iniciar todo um processo de ofertar serviços e como é que a gente interage com esse segmento, que ele é totalmente diferente de qualquer empresário. Eu consigo fazer uma consultoria de 8 às 18 horas nos setores tradicionais. Como é que você faz isso com o médico? Se ele está em atendimento das 6 da manhã, às vezes, às 20 da noite, às 20 horas da noite. Como é que você se relaciona com esse médico? Então, você vai ter que arranjar elementos que fogem à sua tradicional forma de atender, que é no padrão de 8 às 18. Eu vou ter que ter serviços prestados fora do expediente tradicional. Eu vou ter que interagir finais de semana. Se você avaliar os congressos médicos, são finais de semana. Por quê? Porque é onde os atores podem se ausentar, né? Então, a gente está com essa proposta. A gente tem intenção de pegar principalmente as regiões no estado do Ceará, onde nós temos os hospitais gerais, regional, Cariri, região central, região norte e aqui em Fortaleza. Para a gente, no primeiro exercício, compreender essa cadeia de valor. Ao lado, no território do Hospital das Clínicas, por exemplo, Paulo André, tem uma dinâmica empresarial que a gente toma um susto, que vai desde pousadas domiciliares, ou seja, o acompanhante do paciente que está lá internado, ele precisa ter um suporte próximo ao hospital. E começou a surgir uma cadeia de serviços complementares ao de saúde. Você está entendendo? Lanchonetes, serviços de táxi, toda uma cadeia que se instalou no Rodolfo Teófilo, ali Rodolfo Teófilo, né? No Rodolfo Teófilo, causando uma dinâmica econômica naquele território, adivinha de quê?
de um hospital de referência. Portanto, a gente acredita que nós vamos poder contribuir com essa cadeia e diminuir aqueles elementos dos desafiadores que o doutor Antônio Carlos colocou. Perfeito. Reginaldo, ele contextualizou bem. Eu queria pegar um gancho aqui da fala do Reginaldo, quando ele realmente tem decisões que só o humano, a pessoa humana pode fazer. A gente está coberto de tecnologias, de plataformas, de ferramentas altamente importantes que são necessárias, mas a gente não pode, são decisões que o humano, a pessoa humana é quem tem que realmente dar a decisão e falar. Mas eu vou voltar uma pergunta, vou contextualizar rapidamente aqui para o doutor Antônio Carlos. Ainda, a gente se deparou nessa pandemia, o Senai, a gente ficou, acho que o mundo quase todo, mas eu vou falar aqui mais a nível de Brasil, ficamos refém dos respiradores pulmonares mecânicos, né? Eu acho que isso aí foi uma comoção aí quase que mundial, uma guerra, inclusive, entre países, enfim. E aqui, no estado do Ceará, no Brasil, tem um programa que foi desenvolvido pela CNI, a Confederação Nacional da Indústria, utilizando todos os institutos, né, de tecnologias dos seus estados, dos 26 estados mais o Distrito Federal, para que esses institutos eles possam consertar de uma forma rápida esses respiradores pulmonares que estavam ou quebrados, ou que acabavam sendo quebrados no decorrer da própria uso, e aí a gente montou uma central. Mas o que mais me chamou a atenção foi, a gente ficou refém, doutor Antônio Carlos, de peças que a gente olhava aqui e disse, não, essa peça, não, tem que pegar da China, tem que pegar da Alemanha, não, isso aqui tem que ser lá dos Estados Unidos. Não tinha peça aqui, e várias dessas. E aí o Senai ele acabou fazendo uma engenharia reversa, obviamente porque isso eram coisas pontuais, nas nossas impressoras 3D ou na nossa parque de usinagem, seja de peças de plástico, ou seja de metal, ferro, inox, e também até de circuitos a gente pontualmente desenvolvia. Mas eu queria voltar exatamente dentro dessa contextualização, que a gente se deparou com muitos empreendedores que reclamam o tempo todo das políticas públicas governamentais, que foi citado. Então, a minha pergunta mais direta, que a gente vê o incômodo dos empreendedores na questão do alto valor tributado de quem vai produzir, seja ou um aparelho já na área de saúde, ou um insumo, ou uma peça. Há uma dificuldade enorme na questão tributária. Então, a minha pergunta é se você realmente acredita que essa falta é uma falta da política governamental de incentivos fiscais para que acaba tendo um baixo índice de empreendedorismo, né, no setor do segmento da saúde. Se realmente os incentivos fiscais que realmente são baixíssimos, são poucos, se depois o negócio daquele empreendedor não der certo, ele fica com a dívida grande, aí entra CPF dele, entra CNPJ, entra tudo, e o governo realmente, essa falta, né, dos incentivos fiscais, é o maior entrave para os empreendedores, principalmente na área da saúde? Doutor Paulo, eu acredito que sim, sem sombra de dúvida, por experiência própria, eu tenho essa visão. O governo tem muito a nos ajudar nesse sentido. E antes de falar do governo, eu queria só aqui comentar, aproveitando aqui a presença do Reginaldo, o trabalho que o SEBRAE faz junto ao empreendedorismo, né, que ensina, educa, ajuda nessa parte financeira, nessa parte contábil, treinamentos. O meu dia a dia de trabalho, só para os espectadores saberem, é numa incubadora. Eu tenho as minhas startups dentro de uma incubadora e, inclusive, nessa incubadora tem a presença do SEBRAE. Eu fico ali no InovaBra, que é o Habitat, em São Paulo, que é uma incubadora do Bradesco, e o SEBRAE ele tem lá um posicionamento onde fica mapeando
as startups que estão ali e sempre podendo ajudar, né? Muitas das vezes, Reginaldo, ajudando junto ao governo, né? Ajudando junto ao governo como se relacionar com o governo para ultrapassar barreiras do próprio governo, principalmente tributária. E também acesso a financiamentos, a empréstimos, isso é fundamental, né? Então, e por outro lado, você tem os bancos do governo, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, que já tem um posicionamento um pouco diferente. Eu já tive experiência com a Caixa Econômica Federal, ela é muito, muito colaborativa, muito aberta ao empreendedorismo, né? Mas, além dos bancos, precisaria o governo mudar as políticas públicas em relação ao empreendedorismo. Nos dias de hoje, doutor Paulo, a gente falar de incentivo fiscal diante aí do problema que nós estamos enfrentando, dos altos investimentos que o governo fez aí em verbas, ajudando as pessoas mais deficitárias, dos R$ 600 que têm tido acesso mensal, é difícil exigir do governo, nesse exato momento, alguma coisa nesta linha, né? Mas não estou falando para o dia seguinte, mas estou falando numa política de longo prazo, preparar o governo, como você mesmo mencionou, doutor Paulo, políticas de Estado, não de governo, né? Não é uma coisa que a gente vai conseguir implementar agora neste governo, mas fazer um planejamento para o futuro, onde privilegie o empreendedor. Temos exemplos no mundo inteiro. A Coreia do Sul é um grande exemplo. Algumas décadas atrás era um país que não tinha nada na área de automóvel. Hoje é uma potência. Hoje tem indústrias lá de ponta competindo com os alemães, com os ingleses na indústria automobilística, com os japoneses na indústria automobilística. Isso, o maior exemplo é esse, que eu poderia citar aqui, com quem nos está assistindo, a Coreia do Sul, investiu desde da área no setor de educação e também no empreendedorismo. Olha o resultado que deu. Hyundai, Samsung e outras tantas indústrias que têm de sucesso, que veio de empreendedorismo. Então, vocês, o SESI, o SESC, o SEBRAE, podem nos ajudar bastante nisso, sensibilizar o governo, e já ajudam, tá? Já ajudam, mas é um trabalho constante, junto à Câmara dos Deputados, junto ao governo, ao executivo, a incentivar políticas públicas para fortalecer o empreendedorismo. Eu acho que só com isso a gente vai conseguir dar um salto significativo, como alguns exemplos eu citei aqui com vocês. Você contextualizou de uma forma brilhante, e eu não vou poder me furtar de fazer alguns comentários. Vamos lá. Primeiro, sem entrar na política partidária, o que se está fazendo nesse país há muito tempo é dar esmola. Eu vejo esses auxílios que falam, esmola porque depois que acaba, e aí? Tem situações que eu acho que até necessária, porque senão ia ter uma explosão de pobre aí de todo mundo aí, porque realmente estão famintos por conta dessas políticas. Mas alguns se acomodam e até desvirtua esse recurso para outras finalidades que não seja até a alimentação, ou enfim. Mas, então, você falou uma coisa também de extrema importância, educação. Quando você trata desses países, Coreia do Sul, Japão, Alemanha e Finlândia, eles investiram, não, a educação não era nem obrigatória, era compulsório. Existe, quando eu estive na Alemanha, eles têm um cuidado extraordinário com o ser humano. Exemplo, quando entrou a indústria 4.0 lá no Japão, robotização, mas na indústria 4.0 eles tiveram uma preocupação muito grande
de tratar as pessoas para não estarem desempregadas com o avanço dessa tecnologia, ou readaptando a outros segmentos, ou capacitando essas pessoas para a nova realidade. Então, se você for olhar, vamos lá, o índice de corrupção desses países existe, mas é um nível bem baixo, né? Naquele índice global de corrupção, o Brasil está cada vez só piorando. Se você entrar na questão do analfabetismo funcional, você vai ver que o analfabetismo funcional do Brasil é altíssimo. É aquela faixa etária das pessoas de 15 a 60 anos, 64 anos. Você vai nesses países, aqui é 17%, 18%, lá é 3%, 4%. Reginaldo, então, a gente fica só criando atalhos e falta realmente uma política, falta um estadista aqui no país. Por que a gente não se espelha naqueles exemplos que você acabou de falar, né, para que a gente possa construir um modelo importante e implementar aqui? Eu acho que ética e corrupção não deixa a coisa, às vezes, até evoluir, porque é cada um tentando tirar proveito para proveito próprio ou grupal, alguma coisa desse tipo. Mas na sua outra pergunta, eu vou passar aqui para o Reginaldo uma outra, mas eu queria depois falar um pouquinho, já vá pensando aí, nas startups. Eu achei fantástico a sua colocação, eu queria dar ainda voltar a esse tema da startup. Reginaldo, você que está aí no Sebrae, conhece bem, tem uma larga experiência tanto com gente como com empresa, como é que onde os empreendedores podem buscar ajuda para empreender? Obviamente, você está no Sebrae, a casa do empreendedorismo, mas eu gostaria, se você pudesse abrir um pouco mais o leque, pela sua experiência, por tudo que você já passou na sua vida profissional, onde o empresário diz assim, eu queria empreender. E aí o próprio doutor Antônio Carlos disse, o Sebrae está lá dentro conosco, está ajudando, inclusive, não só na área administrativa, contábil, fiscal, como também em fazer gestão, né? A gestão é importante para que o empreendedor consiga não só fazer um excelente produto, não ter o financiamento, inclusive, em banco, mas ele pode ter tudo isso, inclusive pode ter até mercado. Mas se ele não tiver gestão, ele quebra ali rapidinho. Então, com a experiência que o Reginaldo tem, onde os empreendedores podem buscar para empreender? Antes de entrar nessa questão, eu vou voltar um pouco também à pergunta do doutor Antônio Carlos ali, que você faz, principalmente dessa questão da política pública, né? Eu sempre digo que o segmento ele tem força quando ele trabalha a governança dele, né? Essa cadeia de valor, ele precisa se estruturar no seu aspecto da governança. Quem são suas lideranças para, junto, começar a alterar essa visão de governo, né? O grande problema do mundo hoje, e eu acho que a pandemia poderá auxiliar nessa mudança, é que tudo passa pelas decisões políticas, né? Quando você teve esse momento totalmente um mundo dependendo de um único país, como a China, foi assim, uma decisão drástica. O mundo não cuidou disso, né? E hoje já se discute assim, esses elementos, esses equipamentos, esses insumos hoje que tem a China como seu principal fornecedor, se eles podiam estar sendo desenvolvidos no México, na África, aqui no Brasil. Ou seja, isso não passa só por decisão política, não. Isso precisa passar por uma decisão estratégica do mundo, integrada do mundo. Esse momento foi drástico quando você ficou, a humanidade, o globo, dependendo de uma nação para fornecer insumos para combater uma pandemia. Isso foi assim, danoso, né? Isso foi muito danoso. Então, eu sugiro que aqui no Ceará, inclusive, Paulo, nós vamos, juntamente lá com vocês, fortalecer o ecossistema da saúde, né? A gente precisa trazer para esse ambiente esse conceito do ecossistema, porque ele traz os aspectos da inovação, ele traz os aspectos da governança.
ele traz os aspectos do surgimento de lideranças que serão importantíssimos para a gente dialogar com o governo. Não se dialoga com o governo sem o governo entender o tamanho disso, né? Quando o governo compreende que ele sabe, né? Ele sabe o tamanho que é a saúde. O problema é que nós aqui do outro lado não estamos entrando no diálogo no mesmo nível. O debate não está sendo no mesmo nível. E a gente precisa entrar no mesmo nível. Com relação ao Sebrae, qualquer pessoa que deseja empreender, qualquer ator que já é empreendedor da atividade, ele tem vários canais de chegar até a gente. De forma presencial, nós temos 12 pontos de atendimento no estado do Ceará, que a gente chama, não pontos de atendimento, 12 regionais, 12 estruturas que a gente consegue ter presença nos 184 municípios do estado. O Sebrae tem atendimento 100% do estado do Ceará. Não existe um único município no estado do Ceará que o Sebrae não tenha, no mínimo, uma ação naquele município. Ou seja, então a gente tem essa presença. A outra presença são os nossos canais digitais, né? Você tem o próprio portal do Sebrae, que é ce.sebrae.com.br. Você tem um aplicativo só Sebrae, você vai lá na sua loja de app e você pode baixar esse aplicativo lá e transitar nesse campo para conversar com o Sebrae. E você tem um número 0800 570 0800, que é o canal de entrada. Se você vai precisar de informações, você vai digitar esse número e as pessoas vão encaminhar você para qualquer ponto desse de atendimento. Se a pessoa está lá no Juazeiro, vai se conectar com o escritório regional do Cariri. Se tiver lá Parambu, você tem 2 pontos de atendimento, Crateús e Itauá. E assim por diante. A gente consegue, através desse mapa, transitar em todos os ambientes. Tá certo? Mas é importante nesse contexto, Paulo, que você coloca, que os futuros empreendedores, né, empreendedores potenciais, os empreendedores que já vivem na atividade, é preciso conhecer o papel de cada instituição, né? O Sebrae faz parte do sistema S. Eu sempre digo, olha, o Senai capacita aqui a indústria, né, principalmente com um forte apelo, principalmente, né, Paulo, da capacitação profissional, todo voltado para a indústria. O Senac na área do comércio, o Senar na área rural, o Sescop na área de cooperativismo, e o Sebrae, ele transita em todos os campos, mas no aspecto da gestão. No aspecto da gestão. O papel nosso é atuar diretamente no empreendedor, não na sua mão de obra, porque os outros atores farão isso. E eu sempre digo de forma muito clara que o Sebrae, toda a ação do Sebrae, ele se encaixa em 3 pilares. Né? Uma que eu chamo o pilar empreendedor, que está todos os aspectos do estímulo, da formação de gestão, né? Todos esses aspectos das habilidades empreendedoras. O outro eixo, outro pilar importante é o da tecnologia, onde está todos os aspectos da inovação, da sustentabilidade, da orientação para o crédito, né? E o outro eixo é o mercado. Se eu fechar esses três pilares, eu consigo atender toda a necessidade da empresa no que diz respeito ao sucesso dela. Tá certo? Então, Paulo, o Sebrae se coloca à disposição desta cadeia, que nós compreendemos que ela tem uma importância não somente para o Brasil, mas aqui no estado do Ceará, ela vem aí de forma muito evidente pelo próprio polo de saúde ali no Eusébio, né, que se instala, trazendo uma cadeia de valor do seu entorno, que esses empreendedores precisam compreender esse conjunto de oportunidades e possibilidades, né, que é enorme, Se isso não acontecer, os atores de fora virão e aproveitarão. Você percebe muito isso na cadeia de turismo. Donos dos restaurantes, das barracas de praia, tem muitos atores que vieram a passeio,
viram uma tremenda oportunidade de negócio, se instalaram no Ceará e o ator local deixou de lado. Então, a gente precisa estar bastante atento para essas questões e o SEBRAE se coloca à disposição através desses canais para qualquer um desses atores, seja o potencial empreendedor, seja o empreendedor que já transita neste campo. Excelente, Reginaldo. Antes de eu ler as perguntas dos nossos telespectadores, nossos internautas, eu queria voltar àquela pergunta, contextualizar e aquela pergunta sobre as startups com o doutor Antônio. O Senai e o SEBRAE, ele tem parcerias tanto para micro e pequenas empresas, com um programa espetacular que é o SEBRAE Tech, que eu não sei se o senhor conhece esse programa, que é consultorias lá na ponta para os pequenos e microempresários, que eles têm depois eu vou pedir, inclusive, até o Reginaldo para falar um pouco sobre esse programa, que é tão importante, e agora, mais do que nunca, os micro e pequenos empresários vão precisar desse apoio importante. Mas, antes de eu passar a última pergunta para o Reginaldo, você falou em startups. Existe uma outra parceria importante a nível nacional, que é com a CNI e o SEBRAE Nacional, essa Confederação Nacional da Indústria. Eles lançaram agora, que eu achei fantástico, um edital de inovação, onde é para atender as grandes indústrias, mas a grande indústria ela é obrigada a que a solução dos seus problemas, claro, é obrigado porque entra quem quer no edital, mas o edital ele exige que a chamada, que elas lançam 2 ou 3 chamadas para contratar startups, micro ou pequenas empresas, e dar as condições a ela. Como esse edital? Tem um limitador de recurso, mas nós estamos aqui iniciando uma grande parceria com um grande grupo cearense, que hoje é o maior grupo da América Latina, que é o Grupo M. Dias Branco, que eles apresentaram tem aquelas dores, né, que chama eu preciso avançar nesse processo, ou um produto mais bem elaborado do que eu faço. E aí, ele submeteu uma chamada no edital de inovação da CNI, onde eles entram com 50% e o Senai Nacional, junto com o SEBRAE, com 50%. E aí, eles lançam a grande empresa, ele faz a chamada, porque já está o projeto, já está bem definido, e as startups entram para solucionar, para poder movimentar todo esse segmento e o empreendedorismo pequeno, grande, e o nome do edital é Edital de Inovação e Empreendedorismo, que está muito ligado realmente aqui o nosso seminário. Mas um fato relevante é que vai ser aberto agora para a área somente, porque normalmente é todos os segmentos, mas um volume maior vai ser para a área exatamente da saúde. Então, olha que tem um avanço, porque são editais de subvenção, e a empresa entra antes e teria que entrar com 100%. Então, vai ter o seu problema resolvido conjuntamente com os próprios colaboradores dessa grande empresa e ajudando, no caso ajudando mesmo, as micro e pequenas via startup. Então, a minha pergunta é se você já conhecia esse edital, que foi lançado agora há pouco tempo. Seria importante o senhor conhecer, porque está sempre envolvido, né? Acabou de falar da startup. E qual é a importância das startups nesse contexto todo para a área de saúde? O doutor Paulo, não conheço esse edital, eu anotei aqui, vou procurar, vou me informar, porque ele é extremamente importante. Um movimento muito importante. E o SEBRAE é um dos responsáveis
por isso, que é sensibilizar, procurando alavancar startups pequenas. Porque antes, o que a gente via no passado? As grandes empresas só queriam fornecedores grandes, né? Só queriam fornecedores ou parcerias com empresas sólidas, né? E as pequenas empresas não tinham espaço nenhum. Então, teve um movimento para valorizar o pequeno empreendedor. Isso está acontecendo, isso é muito bacana, isso é muito importante para o desenvolvimento do nosso país. E essas pequenas empresas, muitas vezes, se tornam gigantes, né? Não vou fazer propaganda aqui, mas a gente tem vários exemplos por aí, e isso que é bacana, isso que assim, isto estimula o empreendedor a chegar lá também. Esse movimento ele é muito claro nos Estados Unidos, lá no Vale do Silício, onde empresas de fundo de quintal, de garagem, né, de 1 ou 2 sócios, que foi crescendo e se tornou uma empresa mundial, né? E isso está acontecendo aqui no Brasil, e projetos como esse, pelo que você mencionou, valoriza isso que é bacana e que é isso que a gente tem que fortalecer. Bom, as startups, elas têm aí hoje ambientes muito favoráveis. Um exemplo que eu disse aqui, que é, por exemplo, onde a gente vai o teu negócio. Um exemplo que eu vou exemplificar o que eu quero dizer. Tem vários, não vou falar só do Inovabrá, mas tem o Cubo, tem o Distrito, espalhados aí em outros lugares do Brasil, tem muitos exemplos nesse sentido. E antes de existir isso, o que você tinha que fazer? Bom, você monta uma empresa, já tem todo aquele trabalho de demora pelo menos 1 mês para você ter uma empresa, um CNPJ, né? Aí você tem que alugar um escritório. Alugar um escritório, você tem que ter um avalista para você pagar o aluguel. Depois você tem que ter o espaço físico adequado, investir, quebrar parede, pintar, cadeira, móveis, computador, internet e por aí vai. Nada disso, tudo isso lá está pronto. Você paga a posição, você paga lá um valor X pela posição e você não precisa se preocupar com mais nada, nem com o cafezinho, nem com a limpeza, nem com a segurança, nem com a internet, com nada, apenas com o teu negócio. Isto facilita muito o empreendedor, né? Eu não gasto energia nenhuma com o café que acabou ou com a impressora que não tem o toner, nada disso. Então, isso que são as coisas boas que aconteceu nesses movimentos recentes. E eu estou aqui compartilhando esse movimento porque tem pessoas que não conhecem isso ainda. Na área de tecnologia, e quando você vai para esse ambiente, outro ponto também que eu queria aqui mencionar, você convive com outras startups, né? E às vezes, uma startup tem um serviço que vai te ajudar. Em vez de você comprar um serviço de uma empresa grande, tem uma startup ali do seu lado que vai te ajudar a desenvolver o aplicativo que você precisa ou um serviço que você vai usar no teu desenvolvimento. E aí, de novo, o Sebrae faz esses links. É a minha experiência lá no Habitat, onde eu estou. O Sebrae vê qual que é o teu negócio, você senta lá com o consultor, fala o que você faz, ele entra no teu negócio, entende o teu negócio, e, tem uma coisa aqui bacana que você precisa conhecer. Chama lá uma outra startup e junta essas 2 startups que dá um grande projeto. Então, é isso tudo que é importante aqui nesse espaço, o Dr. Paulo e Reginaldo, compartilhar aí com todo mundo que está nos assistindo, né? Ponha suas ideias para fora, procure o Sebrae, procure o Senai, procure essas empresas aí do Sistema S que estão prontas, preparadas para nos ajudar e saber aonde existem oportunidades de negócio para você se desenvolver. Ótimo. Nós estamos chegando aqui ao final, mas eu queria, antes de... O Reginaldo aí tem 2 minutinhos para falar desse grande programa Sebrae Tech, para que a gente possa dar oportunidade aos telespectadores, aos nossos internautas, algumas perguntas que já foram formuladas. Então, Reginaldo, nós temos uma parceria, não só o Senai,
mas o SESI, o SENAC, que é um grande parceiro com o SESC, o SENAI, enfim, temos um programa que nós somos parceiros, nós executamos esse programa do Sebrae Tech, que atende ao micro e pequeno empresário, principalmente aqueles mais desassistidos no interior. Então, se você puder, em 2 minutinhos, contextualizar a importância desse programa, que é importantíssimo para o nosso país. Primeiro, precisa compreender o baixo índice de inovação que as nossas empresas ainda têm, né? Ou seja, quando você vai para um universo de micro e pequena empresa, elas ainda têm muita dificuldade de adentrar no processo da inovação tecnológica em si. E você colocou no início, Paulo, a questão da produtividade, por exemplo. Se você vai avaliar que o trabalhador cearense é 1/4 de um americano, como é que você vai competir nesse mercado? É só fazer a conta, não tem erro. Faz a conta que você vai entender que não dá para entrar nesse processo. Isso tem a ver com a qualificação, né? Que o Senai e o Senac faz extraordinariamente bem, mas tem a ver com a questão de inovação, que as empresas ainda são muito deficitárias. O programa Sebrae Tech, ele tem um foco principal dele, prioritariamente dele, é trabalhar a questão da tecnologia, dos aspectos tecnológicos das empresas, principalmente no sentido de melhorar seu índice de produtividade. Hoje o país, a nação brasileira, ela tem que mudar fortemente e velozmente esses índices. Senão ela vai continuar refém desse processo no cenário mundial, né? E o programa ele vem exatamente estimular, principalmente pelo aspecto do subsídio que ele disponibiliza para esse empresário. Ou seja, o Sebrae Tech é um programa que o Sebrae, juntamente com seus parceiros, ele banca 70% da inovação, da consultoria, do assessoramento para aquela empresa que quer assessorar. Poxa, eu sempre digo assim, brincando, eu desafio, tirando o âmbito do governo, quem é a instituição que bota 70% apostando numa empresa. Eu digo, se o Sebrae aposta, então mais importante era o empreendedor compreender essa necessidade. Você já pensou uma consultoria, vamos pegar de forma prática, R$10 mil. O Sebrae chega lá e bota 7, apostando que aquela empresa, com a capacidade que ela tem instalada de seu pessoal, com esse elemento de inovação, vai dar saltos de produtividade. Isso é extraordinário, né? E o que é mais importante desse processo é que você tem um conjunto de atores, porque o Sebrae em si não faz tecnologia. Nós não somos entidade tecnológica, nem entidade de pesquisa. Quem faz isso são as instituições. O Senai é que faz. Então, eu me aproveito dessa rede de parceiros com suas competências para suprir essa deficiência que a organização tem. Então, ela vem com o recurso, com as estratégias setoriais e através do suporte que Senai, Senac, consultores independentes, instituições independentes, vêm dar esse elemento para possibilitar os empreendedores no Brasil, em todo o território nacional. O que é mais interessante desse programa é que ele tem um padrão do Acre ao Rio Grande do Sul. Todo ele com essa disponibilidade de atores, de uma rede de parceiros e de um orçamento. É o maior orçamento do sistema Sebrae, está alocado nesse programa, exatamente para se unir ao esforço da nação para mudar esses índices de inovação que as organizações precisam. Ótimo, importantíssimo, Reginaldo. Parabéns aí ao nosso Sebrae. Bom, o tempo está perto, já está se acabando, mas eu queria só fazer algumas perguntas dos nossos internautas que estão aí. O José Otaviano Lopes Filho, ele pergunta: como empreender na área da saúde em tempos de pandemia do Covid-19? Eu vou passar essa pergunta para o Reginaldo e a outra eu faço para o doutor Antônio Carlos. Bom dia, Otaviano.
tem uma questão que eu sempre brinco, que tem uma coisa que enche os nossos pontos de atendimento na segunda-feira. Tem aquele programa lá do domingo, das pequenas empresas, grandes, das pequenas empresas. Isso é geralmente 8 horas da manhã, nas redes do Grupo Globo, passa aquele programa de manhãzinha. E lá ele fala de várias oportunidades, ele fala de empresas que tiveram sucesso. E no outro dia, os nossos pontos de atendimento enchem em função daquela ação. E a gente faz algumas perguntas para esse empreendedor. Por que você quer botar uma academia? Vamos voltar para o segmento de saúde. Não é porque eu assisti ontem que a academia dá sucesso, dá dinheiro. Tá certo. Você gosta de academia? Você sabe o que é uma academia? Não. Você sabe qual é o mercado de academia? Quantas academias tem nas suas cidades? Qual é a população apta a consumir esse produto de saúde? Né? Ele não tem nenhuma informação, mas quer colocar aquela atividade. Então, Otaviano, acho que o primeiro elemento é compreender você primeiro. Você que deseja empreender. Quais são as suas habilidades para empreender? O que é que você gosta? Tem um tripé que eu sempre brinco com qualquer empresário que nos procura, que vai iniciar uma atividade. Ele não é, ele é um potencial. Você tem que gostar do que vai fazer. Você tem que saber, né? E você tem que conhecer. É diferente. O saber é nato, está ali nele. Ele sabe sobre a academia pelo tempo que ele viveu ou trabalhou. E conhecer as relações, né? Como é que você vai transitar nesse campo, que inclusive o doutor Tem Carlos citou várias vezes, de banco, de governo, transitar e vencer todos esses desafios na hora que você vai empreender, né? E tudo se inicia com o mercado. Tudo se inicia com o mercado. Do mercado é que você volta para desenvolver o seu contexto e suas decisões. E eu sempre brinco. E tem um grupo de pessoas que você tem que vender a sua ideia, que é a família. Se sua família, seus atos de relação ali, seus atores que se relacionam com você, não compreender que sua vida vai mudar, que vai compreender qual é a vida do empresário aí. Ele não tem hora, geralmente ele não tem sábado, não tem domingo. Ele deixará de ter tempo disponível para a família. E a família precisa estar junto com ele, porque senão no primeiro desafio que ele tiver, ele desiste. No primeiro percalço que o doutor Carlos colocou, do tempo de montar a empresa. Antes de iniciar a empresa, ele já desistiu, porque é a família contra, ele não gostou da atividade, ele vai só pelo aspecto do financiamento, do que ele acha que vai gerar para ele, e aí ele já começa errado, né? Então, Otaviano, é importante que você compreenda na sua cidade, onde você está instalado, quais são as oportunidades na área de saúde. E tem várias. Alimentos, né? A área de alimentos é uma área extraordinária para pessoas que têm que ter uma nutrição específica, especializada. Quantos na sua cidade oferecem isso para os idosos ou para pessoas que têm deficiência de consumir qualquer alimento? Ou seja, porque ele tem lactose, por exemplo, ele é alérgico, é resistente à lactose. Quem é que fornece esse tipo de alimento para aqueles atores daquela cidade, por exemplo? Você tem a área de fitness, porque saúde não pode ficar fora do conceito de bem-estar, né? É saúde e bem-estar, porque os dois estão juntos. Então, está vendo, é importante que na hora de empreender você compreenda esse processo. Tem aí o marco regulatório do saneamento. Só esse elemento que tem a ver com saúde, isso tem um impacto no conjunto de possibilidades, de oportunidades nas cidades enorme. É preciso entender isso, é preciso compreender esse processo. Resumindo, você precisa estudar aquele elemento que você está querendo empreender. Estudar, que eu digo dotar você de informações. O Paulo aqui citou do banco de dados, Big Data. Você vai ter não um Big Data, mas você vai ter lá um conjunto de informações no seu computador que poderá ser auxiliado pelos órgãos governamentais, pelo Sistema S,
pelas pesquisas, pelos sindicatos, pelas cooperativas, de elementos suficientes para você empreender na área de saúde? Ok. Eu acho que a gente só vai ter condição de fazer só mais essa última pergunta, que eu vou passar para o doutor Antônio Carlos. A pergunta não é muito fácil não, mas vamos lá. Do Claudio Miro Alonso. Ele pergunta: quais as perspectivas de empreendedorismo de outros profissionais que não são da saúde e as principais barreiras? Pois atualmente a grande maioria dos negócios em saúde são protagonizadas por médicos. E aí eu passo a palavra para o doutor Antônio Carlos, porque realmente ele pode dar uma resposta. Doutor Paulo, essa pergunta é muito boa do Claudio Miro. Aproveito para agradecê-lo, até para estimular outros profissionais que não são de saúde a olhar para a saúde. Por quê? Para oxigenar experiências de outros setores de sucesso que podem muito bem beneficiar o setor de saúde. Então, lógico, o Reginaldo fez uma explanação fundamental, que é um alerta, né, para o Otaviano, que é o quanto é setor. Então, não é assim apenas eu sou engenheiro, ou eu trabalho na área de comércio, ou na área financeira, e vou fazer alguma coisa na área de saúde. Tem que conhecer o saúde, tem que estudar bastante para conhecer a cadeia e aí sim desenvolver algum serviço. Mas eu acho fundamental, Claudio Miro, outros profissionais de outros setores olhar para o setor de saúde e trazer alguma experiência, porque isso oxigena. Às vezes, algum conhecimento, por exemplo, na área financeira ou na área industrial, pode causar uma revolução na área de saúde. Ao passo que os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas e por aí vai, às vezes tem aquele pensamento somente às vezes de um todo que pode ajudar muito a desenvolver serviços que pode revolucionar o setor de saúde. Então, é que não seja por isso que não é do setor de saúde, que não vá olhar para o setor de saúde e desenvolver alguma coisa. Só não esquecer do que o Reginaldo falou antes de mim. Aquilo é fundamental. Conhecer, estudar, para depois entrar no setor de saúde. Eu vou ser rápido para não estourar o tempo, doutor Paulo. O Reginaldo aproveito para agradecer aqui a todos vocês. Ótimo, obrigado. O Reginaldo está querendo fazer um complemento aqui, que ele se coçou aqui na cadeira. Bora, Reginaldo. Exatamente. Eu vou pegar aqui o exemplo do Estado do Ceará. O Estado do Ceará, dados de 2014, se eu não me engano. Isso não alterou muito. O Estado do Ceará tem 17 mil empresas conectadas com a cadeia, que tem a ver com a cadeia de saúde. 17 mil empresas. 98% do universo está em comércio e serviço. 2%, 1,5% a 2% é indústria. Desse universo, 17 mil empresas. 53% é comércio. Não é médico. A maioria não são médicos envolvidos nesses segmentos. Farmácias e outros que vendem equipamentos, insumos. Ou seja, o que o nosso colega fez a pergunta lá, primeiro que não é só médico. A maioria não é médico. Não são médicos. Se você pegar esses dois segmentos, com certeza não é médico, a maioria. São outros atores que perceberam uma oportunidade naquele território, no ambiente, e inseriram nesse processo, Claudio Miro. Então, é importante voltar àquela fala do conhecer o território. Quais são as deficiências que existem com relação ao seu consumidor? Ou seja, rapaz, aqui não tem nenhuma farmácia, por exemplo. Aqui ninguém está fornecendo alimentos ao entorno de um hospital. Isso faz parte da cadeia. A área de saúde não é só aquela que trata da assistência médica, não.
é todos os atores que estão envolvidos nesse processo. Então, aqui foi só para complementar e deixar claro para o Cláudio Miro, através de um exemplo, de um dado estatístico, que mostra claramente que as oportunidades, por exemplo, aqui no Estado, está na área de comércio, muito maior que na área de serviço, inclusive. Ok, estamos encerrando. Vou passar. Primeiro eu queria agradecer a forma carinhosa como o doutor Antônio Carlos Indigo participou desse nosso bate-papo, que foi muito importante. Meu querido amigo Reginaldo, parceiro, muito obrigado. Agradeço lá a todos E eu queria só os agradecimentos finais, doutor Antônio Carlos, depois do Reginaldo. Eu agradeço também a oportunidade de estar aqui hoje e agradeço ao doutor Aramici Pinto, à ENID e todos que organizaram esse belíssimo seminário, e a nossa querida Norma Zélia. Desejar a todos aí que continuar nesse evento. Eu espero que a gente possa ter contribuído com todos que aqui assistiram, colaboraram, inclusive com pergunta. Dar um abraço ao Antônio Carlos, foi um prazer enorme, Antônio Carlos, estar dialogando com você. O Paulo André, eu não posso mais falar nada, porque eu já vivo com ele quase que todo dia, né? Parabenizar a ENID aí, que, no comando da prática, mais uma iniciativa do sindicato sendo conduzido por ela. Nossos parabéns e colocar o SEBRAE à disposição de todos os empreendedores do segmento de saúde. Um abraço a todos, bom dia. Doutor Antônio Carlos. Eu também aproveito para agradecer aqui o doutor Reginaldo, um prazer conhecê-lo, agradecer toda a organização e uma honra participar desse evento aqui. Os outros painéis que eu vi na programação são extremamente importantes no momento atual. Mais uma vez, obrigado e tenham uma boa tarde. Bem, senhoras e senhores, já com a permissão aqui do nosso mediador, estou de volta para ratificar em nome dos nossos parceiros os agradecimentos pela honrosa presença dessas 3 personalidades. E me permitam até afastar um pouco, porque é preciso reverenciá-los, não é? Agradecer a Paulo André, porque é um cavalheiro, é uma personalidade agregadora e sempre enriquece com insights, com observações extremamente pertinentes todos os eventos e todas as reuniões às quais se faz presentes. Reginaldo, desnecessário elogiá-los também, tem aqui uma legião de fãs, porque o Reginaldo ele tem uma sensibilidade na captação empreendedora, na orientação, na precisão de análise, que encanta a todo mundo. E são pessoas, assim como o Reginaldo, técnicos, que fortalecem o nosso SEBRAE e que fazem com que a gente tenha esse respeito sendo aumentado a cada ano. Doutor Antônio Carlos, muito obrigada por sua participação, pela lianeza de ter aceito este convite, pelas observações extremamente pertinentes e pelo conjunto onde os senhores possibilitaram que temas tão profundos fossem aqui apresentados de maneira leve, lúcida e, obviamente, instigando a todos a querer ouvi-los ainda mais. Foi uma alegria muito grande poder ter a presença dos senhores neste evento. Queremos agradecer também aos espectadores que nos assistem pelo YouTube do Sindesec e ressaltar que nós temos aqui pessoas dos mais diversos lugares do Brasil. Itapipoca, no Ceará, Pirapozinho, em São Paulo, Brasília, Maceió, Alagoas, Maracanaú, aqui no Ceará, Itabuna, na Bahia, Tianguá, no Ceará, Salvador, Caravelas, Bahia, Aparecida de Goiânia, de Goiás, Sobral, Fortaleza, no Ceará, e também de Recife, no querido Pernambuco. Lembrar também as respostas às nossas enquetes. Quando nós perguntamos, você tem consciência, entende a importância do SUS para o povo brasileiro? 100%. 100% dos nossos espectadores disseram sim. Entendemos a importância do SUS. Quando perguntamos, você está satisfeito com a saúde na sua cidade?
78% dos nossos espectadores, 78% disseram não. Não estamos satisfeitos com a saúde da nossa cidade. É por isso que eventos como esse acontecem. O futuro da saúde passa pelo sentimento de pertencimento da cidadania. E nós queremos sempre ouvi-los. E teremos mais enquetes no período da tarde. Agora, vamos fazer uma pausa para o almoço. Retornaremos às 14 horas com o painel 7, intitulado Saúde e Equilíbrio Emocional. Até já! Seminário O Futuro da Saúde. Ciência e tecnologia como estratégias de desenvolvimento. Promoção e realização Sindicec. Patrocínio Apvida, SESI, Sebrae, Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Apoio Grupo HDD, Pró-Hospital, Selene, Senac. Apoio institucional FENAES e SGH. Organização Prática Eventos. Em meio a tantas mudanças, algo continua igual. A saúde é o seu bem mais valioso. Depois que tudo passar, e claro, vai passar, você fará novos planos, visitará quem você mais ama e aproveitará cada abraço. E para realizar tudo isso, uma vida saudável é essencial, hoje e também no futuro. Por isso, o Apvida vai estar ao seu lado sempre. Apvida faz bem para você. Você sabia que o SESI tem serviços de saúde com preços populares? Com o SESI Clínica ficou mais acessível cuidar da sua saúde, com consultas em diversas especialidades médicas, exames laboratoriais, raio-x, ultrassom e outros. O SESI Clínica é aberto ao público e é fácil de encontrar pelo site, pelo app SESI Ceará ou pelo telefone 85 4009 6300. SESI Clínica, Centro, Parangaba e Maracanaú. A Assembleia Legislativa do Ceará sempre fez parte do seu dia a dia. Nesse período de pandemia, não seria diferente. Com a necessidade do distanciamento, inovamos e seguimos trabalhando mais unidos do que nunca em busca do que é melhor para todos os cearenses. Através da internet e da TV, entramos em milhares de casas para levar conhecimento ao maior número possível de estudantes. E destinamos todo o recurso em emendas parlamentares para ações de combate ao coronavírus. Diante da rapidez dos fatos, agimos de forma imediata e responsável. Simplificamos processos, aprovamos projetos, decretos, isenção de contas e muito mais, sempre pensando no bem-estar de toda a população. Juntos, entramos em campanha no combate ao coronavírus. Discutimos e aprovamos medidas que beneficiam as famílias cearenses, principalmente as que mais precisam. Autorizamos a contenção de gastos nos 3 poderes e incentivamos doações à saúde para abono aos profissionais da área. Diariamente, combatemos a propagação de mentiras, o aumento abusivo de preços e continuamos lutando por algo de valor incalculável, a vida de cada cearense. Quando tudo isso passar, estaremos ainda mais fortes, unidos e prontos para o que fazemos de melhor: superar. Assembleia Legislativa do Ceará.